Boa noite, família. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu acho que em 3 meses deve ser a terceira vez que eu venho pregar aqui. E sempre que eu estou aqui é sinal que o Edgar está na praia. Então, vocês têm... Mas o Edgar está em Santos, foi no encontro dos coordenadores das alianças bíblicas. E aí, como não tinha mais ninguém, eu acho que ele tentou todo mundo e aí sobrou eu. Então, estou aqui, mas muito feliz, uma alegria enorme estar aqui com vocês de novo. Sou muito bem acolhido, muito bem recebido nessa igreja. Somos família, além de ser aliança bíblica, somos família em Cristo, e isso me alegra muito. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. O Vini falou que vai me ajudar lá, mas vai dar certo. Pode passar aí, Vini? Ah, tá aqui? Nossa, eu estou tentando olhar aqui, ó. Tá tudo bem. Beleza. Então, gente, veio a parte mais feia da família, só vim eu dessa vez. A Ana Laura, minha esposa, e a minha filha Eloá, que agora já está maior do que essa foto, ela tem 1 ano e 3 meses. Elas duas ficaram lá em Gramado, porque, enfim, nós não temos um carro, então estamos orando por um carro para que Deus nos abençoe. Se você tem um Monza 92 abandonado lá sem os pneus e Deus tocar no seu coração, nós estamos recebendo a graça do Senhor, aleluia, uma bênção. Mas assim, enfim, elas não puderam vir, mas mandaram um abraço para vocês. Elas gostam muito dessa família Aliança Bíblica do Pio X, bairro Pio X. E nessa noite eu pensei o que eu posso trazer aqui para nós. Fiquei pensando o que nós podemos conversar nessa noite, e eu acho que Deus me impeliu a falar algo que é muito importante. Deus me impeliu a falar sobre casamento. Mas se você não é casado, não se preocupe. Porque a ideia desse tempo, dessa noite, é a gente refletir sobre o significado do casamento e o que isso tem a ver com a nossa vida em Cristo. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de pedir para que vocês abrissem... Pode passar, Vini? No livro de Apocalipse, no capítulo 19. E a gente vai ler os versos 6 até o 9. Talvez você está se perguntando por que isso, né? Por que, Guto, você pensou nisso, né? Provavelmente o Espírito Santo tem conduzido, mas recentemente, eu imagino que vocês saibam, essa igreja aqui viveu um casamento, né? Que foi o casamento da Alana com o Gabi, né? O Gabi, que é irmão da Duda, que raptou a Alana, né? E hoje ela não está mais entre nós. Ela está na luterana. Mas... ali em Gramado, eu participo da Aliança Bíblica de Gramado já tem um tempo, e nós somos alegres de caminhar com casais jovens, né? Pessoas que querem se casar. Então eu e a Ana, a gente também faz esse papel assim de auxiliar esses casais jovens, apesar de me considerar jovem e de também querer aprender, saber mais sobre casamento. Mas é uma alegria poder caminhar junto com esses jovens. E ali no seminário também, obrigado, abençoado do Senhor. Ali no seminário, né, para quem não sabe, eu atuo ali no Seminário Teológico de Gramado, que também faz parte da missão Teach Beyond. E estamos ali. Também tem muitos jovens que são despertados no seminário para esse lance de casamento, de namoro, tudo mais. Então, assim, eu já conheço um pouco do coração ansioso da galerinha que resolve casar e que está em busca desse grande amor e está em busca de entender mais o que é esse tema de casamento. Por isso, eu decidi, então, trazer esse texto, Apocalipse, no capítulo 19, do verso 6 até o 9. E eu queria que você, se você já é casado, que você pensasse no dia do seu casamento, como foi esse dia para você, na manhã em que você acordou, no dia, tudo que aconteceu,
se você, assim como eu, ficou atucanado por causa dos refrigerantes, por causa da luz, por causa de não sei o quê, e talvez não conseguiu aproveitar ao máximo esse momento, celebrar esse momento ao máximo, porque estava preocupado com as coisas cotidianas ali, as coisas que precisavam ser resolvidas no casamento. Mas o casamento ele é uma celebração, uma festa que, na verdade, é uma instituição de algo que Deus ele promoveu para o seu povo. Então, esse casamento que nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, na Bíblia, ele é mais ou menos o fechamento de tudo, de toda a história da redenção. Então, essa cena que nós vamos ver aqui é basicamente o encerramento de tudo, o fim das coisas, né? Então, se você, assim como eu, gosta de pensar sobre o fim dos tempos, esse texto aqui vai falar um pouco para a gente sobre isso. Então, quero ler Apocalipse 19, do 6 até o 9. Leia junto comigo, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Não sei se eu trouxe aqui. Está aqui. Opa, volta. Então, pode voltar. Oh, meu Deus. Aí. Caso você não tenha trazido sua Bíblia, tem aí na projeção. Então, vamos ler Apocalipse no capítulo 19, do 6 até o 9. Vamos ler juntos. Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se. Lhe foi dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui nessa celebração ao Teu nome, uma celebração a quem o Senhor é, o que o Senhor faz e tem feito nas nossas vidas. Que essa noite o Seu nome seja glorificado aqui e que nós possamos ser constrangidos pela Tua palavra, ao ponto de entender, Pai, aquilo que o Senhor quer nos dizer, não através de mim, não só através de mim, mas principalmente aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. E eu sei que o Senhor tem falado ao coração de cada um, que o Senhor continue tratando os temas que tem tratado no coração de cada um de nós nessa noite, Pai. Nós te entregamos esse tempo e pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente vê aqui uma cena, né? Na verdade, a gente entende que essa carta ela foi escrita por João. Nesse contexto, então, João, ele é o discípulo amado de Jesus, ele está escrevendo de uma ilha, ele está exilado nessa ilha, e ele tem essa missão, enfim, de escrever uma carta. Na verdade, João, ele está lá num domingo bonito, tranquilo em partes, porque ele está preso, né, mas está tranquilo. E aí, ele, de repente, escuta uma voz que fala atrás dele. E essa voz diz, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 11, escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. Então, João está lá num domingo, adorando ao Senhor, cultuando. De repente, ele escuta uma voz e essa voz diz: escreva tudo o que eu vou te dizer e envie a estas igrejas. E aí é interessante porque... Deixa eu passar aqui. Pode passar, Vini? Acho que nós vamos criar um código, né? Vou falar vai, daí tu vai. Pode ser? Então, João, ele escuta essa voz e ele está ali, né, naquele momento de adoração, e quando ele vira, ele tem uma visão. Ele tem uma visão muito estranha e diferente, mas ele vê alguém que é semelhante ao Filho de um homem. Então, assim, parece um ser humano, é parecido com um filho de homem, e isso tem a ver com uma profecia de que Deus enviaria o Filho do homem, né, o Jesus Cristo, como um homem, carne, encarnado. Então, ele vê ali algo semelhante a um Filho do homem, com as vestes que chegavam aos pés, e ele tinha um cinturão de ouro. Isso significava que era um ser puro, era um ser com as vestes de um
de um sacerdote limpo, né? E na sua mão direita ele tinha 7 estrelas. E essas 7 estrelas significavam que ele tinha toda a autoridade sobre as igrejas. E ele olha, e esse ser aí, então, ele tinha... ele tinha olhos de fogo. Esse ser, então, ele tinha olhos de fogo que simbolizava toda a pureza, a santidade, pés de bronze, cabelos brancos que simbolizavam a sabedoria, uma voz de muitas águas, ou seja, uma voz muito forte, muito imponente. Da sua boca saía uma espada afiada, que é uma analogia à palavra do Senhor, que é uma espada afiada que corta. E o seu rosto brilhava como o sol, manifestando o esplendor do Senhor. E esse cara, né, imagina tu tá ali de boa, dali a pouco tem essa visão, que doideira. E esse Senhor, né, ele pede para que João então escreva as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, na verdade, elas representam todas as igrejas, porque o número 7 para um hebreu, para um judeu, significa totalidade e E se a gente for ver, então, ela simboliza um círculo, né? Começa e vai como se fosse um círculo, né? Como se fosse um apanhado assim geral de todas as igrejas. Começa de uma de baixo e vai até as outras. Então a ideia é que João vê esse ser e ele tem uma missão. Escreva tudo o que você viu, escreva a todas as igrejas. Mas o que acontece nesse tempo e nesse período em que João está escrevendo? Ele está exilado, perseguido, porque os cristãos não adoravam o Domiciano, que era o imperador. Então, os cristãos não adoravam ao imperador e eles eram perseguidos por causa disso. Eles também não comiam as comidas sacrificadas aos ídolos, então os cristãos eles eram marginalizados, eles eram oprimidos, e além disso, os judeus eles ganhavam algumas regalias se caso eles entregassem os cristãos para o império. Então, os cristãos eles eram perseguidos. E João, por isso, como um líder, né, cristão, ele está exilado. E aí, então, se você lê esse livro de Apocalipse, não sei quantos daqui já leram, você vai perceber que é uma loucura. Que é, assim, uma coisa muito louca, uma coisa estranha para nós, mas esse livro ele precisa ser interpretado como um livro apocalíptico, como um livro de profecia, como um livro alegórico. E a gente encontra alguns personagens aqui no nosso texto. No nosso texto a gente encontra um cordeiro, que é um noivo, e a gente encontra uma noiva, e a gente vê então uma cena, que é a cena do casamento. E a gente vai destrinchar um pouco essa cena toda, mas você já deve saber que Cristo é o cordeiro perfeito, é o sacrifício perfeito, por isso o casamento do cordeiro, né? Talvez para quem não é de igreja fica pensando assim, como é que um cordeiro vai casar? Que loucura é essa? Mas é a representação de que Cristo, ele é o noivo, e a igreja é a noiva. A igreja somos nós somos a noiva de Cristo. E aqui eu vou fazer uma pausa assim, porque talvez você, como eu, se sinta um pouco desconfortável de ser a noiva, nesse caso, né? Desconfortável de ser a noiva de Cristo. Mas o que o João e toda a Bíblia percorre dizendo sobre esse casamento de Cristo com a noiva, que é a igreja, é uma união espiritual, é uma união eterna de Cristo que vem buscar os seus escolhidos. Então, essa noiva ela tem algumas características. Ela tem os seus vestidos brancos, ela usava linho fino, linho puro, que representava a pureza. Então, João ele está tentando encenar aqui, né? Ele vê isso, na verdade, ele escuta isso, e ele tem que escrever esse casamento, essa boda, essa cena de festa e de alegria. Então, Cristo se casa com a sua noiva e eles vivem eternamente juntos, né? Mas vai ser assim, tá, gente? Mas até aqui, nesse momento, a gente encontra João dando alguns contrapontos
para a gente entender o contexto de tudo isso. João ele escreve tudo isso, né? E Cristo nos deixa essa mensagem dando alguns contrapontos. Como a gente pode interpretar esse texto de Apocalipse? Eu quero que você venha comigo no capítulo 1 de Apocalipse, por favor. E a gente vai olhar o versículo 20. Capítulo 1, no versículo 20. Apocalipse 1, verso 20. Tudo o que está escrito parece meio alegórico para nós. E aqui Jesus ele faz questão de explicar para João o que significam algumas coisas. Então, no texto de Apocalipse capítulo 1, no verso 20, Jesus explica: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O que Cristo quer dizer com isso é que tudo aqui é um simbolismo, tudo aqui é uma representação. E quer dizer que Cristo ele tem a sua igreja na mão direita. Cristo é a autoridade da igreja. Cristo tem o controle da igreja. Vamos voltar então para o nosso texto de Apocalipse 19, do 6 em diante. E até aqui, nesse ponto, a gente encontra alguns paralelos, né? A gente vê então 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas. Talvez você fique meio confuso nesse momento. Mas o livro de Apocalipse ele é um ciclo de 7 selos que se abrem, e aí acontecem muitas coisas difíceis, significa que ao fim dos tempos começa a dar uma loucura, cai granizo, gente morre e tudo mais. E aí depois no sétimo selo, então começam as 7 trombetas. E a gente pode perceber que essas trombetas também voltam a ser um ciclo. É como se a coisa estivesse fazendo esse ciclo, tudo de novo. E depois, na 7ª trombeta, vem as 7 taças. Então, de novo, nesse ciclo de que Deus está querendo representar aqui que as coisas estão no seu controle, na sua mão, mas Ele tem um plano final para todas as coisas. E a gente vê um paralelo de 2 cidades. A gente vê uma cidade que é conhecida como a Babilônia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a Babilônia é como a cidade da prostituição. A Babilônia é tida como uma cidade ruim, uma coisa ruim. A cidade, essa Babilônia representa a cultura de Satanás. Essa Babilônia representa uma cultura diabólica, que muitas vezes para nós ela é, digamos assim, não é tão perceptível, mas é a cultura satânica desse mundo. Calma, Guto, não assusta ninguém. Mas a gente vive no meio onde a cultura ela é diabólica. E nós precisamos entender que Cristo ele redime tudo isso, ele redime pessoas e nós podemos criar uma nova cultura como pessoas que são nova criatura. Mas tem essa cena, essa cidade que representa a cultura diabólica. Mas também Deus, ele representa uma nova cidade, a cidade de Nova Jerusalém. É a cidade onde tudo se fez novo. É a cidade onde todas as coisas são novas. É a cidade onde nós pisamos em ouro porque o ouro não tem valor. É a cidade onde não tem sol e não tem lua porque Cristo é quem manifesta a sua luz nesse lugar. E é a cidade onde nós viveremos com Ele eternamente. Então ele traz esse contraponto de uma cultura diabólica versus uma cultura de Cristo, a cidade de Cristo. E ele também traz um contraponto de uma prostituta. E essa prostituta ela é personificada, e essa prostituta ela é adornada, e essa prostituta ela é adorada pelos habitantes da terra. E isso simboliza que os seres humanos eles adoram adornar, digamos assim, essa cultura. Eles vivem permeados por essa cultura. Mas aí também a palavra de Deus apresenta uma noiva que é contra essa cultura, que é a igreja de Cristo, que adora o Senhor. E essa noiva, ela é contra essa cultura de adoração às coisas deste mundo. E talvez você diga assim, não, eu
sou de Cristo. Eu não adoro nada que não venha de Cristo. Mas talvez você só vive por seu trabalho. Talvez você só vive por bens materiais. Talvez você vive por status, por beleza, por dinheiro. E isso significa que nós estamos tendendo a adorar a essa cultura que não é de Cristo. E Deus tem chamado a sua igreja, a noiva, a adorar como uma contracultura, fazer uma nova cultura, como nova criação. Também, no livro de Apocalipse, aparecem aí alguns personagens, como o dragão, que é a antiga serpente, como a besta do mar, que é o espírito do mundo, como o falso profeta, enfim, muitas coisas aparecem ali. E esses três personagens, eles estão em contraponto com a trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o cenário de Apocalipse, se você conseguiu chegar comigo até aqui, é este, de uma contracultura, de pessoas que não se dobraram à cultura mundana, de pessoas que seguem firmes em Cristo, apesar dos seus tropeços, de pessoas que adoram ao único Senhor. E também, a gente já sabe, é famosa essa história da marca da besta, né? Então, qualquer coisa que acontece, o Pix é a marca da besta. Senhor amado, qualquer coisa que acontece agora é a marca da besta. Mas a gente também encontra essa marca da besta, né, que é apresentada na testa e no braço, representando que tudo que os homens pensam, as pessoas que são marcadas por essa marca pensam de maneira culturalmente diabólica, agem com seus braços de maneira culturalmente diabólica, contrapondo a Shema, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Conserve sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-os na testa. Então, esse é o paralelo de pessoas que não se rendem, que não se dobram para a cultura deste mundo, mas que vivem contra a cultura, que vivem adorando ao Senhor e que tem a marca do Senhor no seu braço e na testa. E todos nós temos essa marca do Cordeiro, nós somos selados pelo Cordeiro. E aí, galera, essa prostituta então sai de cena no capítulo 18 e começa essa cena do casamento do Cordeiro. E é como se fosse uma pausa em tudo, e aí aparece essa cena, né, do casamento. E aí eu queria fazer uma pergunta geral, assim: como é que foi para você se engatar assim com o seu cônjuge? Quando vocês estavam se conhecendo, vocês estavam pensando em namorar, quando vocês estavam de olho um no outro, como é que foi esse processo todo aí de vocês chegarem até o ponto de se casarem, né? Eu sei de alguns, mas na nossa cultura é comum, então, as pessoas se olharem e se gostarem e começar a conversar e ter o objetivo, então, de casar. E aí a gente tem a fase do namoro, tem a fase... Acho que vem a oração, né? Antes foi inventado isso aí. Então tem um momento de oração, daí tem um momento de namoro, e daí o casamento. Então a gente tem esse movimento, assim, né? E num casamento normal, não sei como é que foi o casamento de vocês, né? No meu deu vários problemas logísticos, mas um casamento, ele normalmente acontece assim: o marido fica lá na frente, o noivo fica lá na frente, esperando a noiva, que não chega, que se atrasa e não vem, que aquela coisa, e não sabemos se vem, se não vem, se desistiu, o que aconteceu. Mas aí ela chega, e aí tem um momento das madrinhas, tem um momento da entrada da noiva, emocionante. Isso tudo não vem por acaso, isso tudo não é uma invenção nossa. Na verdade, a ideia de Deus se casar com o seu povo não é estranho para Israel, não é estranho para nós. E Deus instituiu o casamento, porque se a gente lembrar, a Bíblia começa com uma história de casamento e aqui ela encerra como uma história de casamento. E a ideia é que isso é uma celebração de pessoas que realmente se unem, de pessoas que querem
viver a vida juntos, né? Então, vai. Dormiu. Rapidinho eu quero trazer aqui uma tradição judaica acerca do casamento. Eu tenho um hábito muito ruim, agora não porque eu sou pai, então eu não assisto mais TV, nem Netflix, nem nada, só vivo para ela, né? Agora, meu tempo é todo dela. Mas eu assisti um tempo atrás um seriado que chama, deixa eu ver se eu anotei, Casamento à Moda Judaica na Netflix. Não precisa ver, tá? Não estou indicando aqui. Mas esse seriado na Netflix ele apresenta a ideia de como os judeus hoje, na atualidade, se casam. E é um pouco diferente da nossa realidade, né? E aí a gente vai ver alguns aspectos que a gente encontra na Bíblia também, em relação a tudo isso. Se você ler o texto de Gênesis, capítulo 24, você vai ver a história de Isaac se casando com... Esqueci o nome da mulher. Com Rebeca. Boa, obrigado. O cara que é seminarista, né? Esqueceu, mas tudo bem. A gente vê a história de Isaac. E se você lembra da história de Isaac, Abraão ele envia um servo para as suas terras, né, para os seus parentes, e diz lá, vai, acha uma mulher para o meu filho Isaac. E esse cara vai lá e encontra a mulher, e aí, resumindo muito a história, ele acha a mulher, vem e eles se casam. Se fosse fácil assim, né? Tava de boa, o pai chegava, vai lá e busca aquela mulher lá e o meu filho vai se casar contigo. Beleza, fechou todas, né? Mas no casamento à moda judaica, ele é mais ou menos assim, a ideia disso tudo, né? A ideia é que se tem, então, algumas fases do casamento. Tem a fase do noivado, que é a fase do compromisso. Então, o pai, normalmente, ele é esse casamenteiro, ele é quem vai conversar com a família, digamos assim, e ele vai encontrar, então, essa mulher, né? Digamos que o homem tem interesses por uma moça. O pai, então, ele vai fazer esse meio de campo. E aí o homem, né, o noivo, ele tem que pagar um dote, né? Graças a Deus isso não acontece hoje, porque senão eu ia estar falido, né? Porque eu não tenho como pagar o dote. Mas então o noivo ele tinha que pagar um dote para então selar esse compromisso. Mas assim como na história de Rebeca, ela teve que aceitar a esse convite do homem que quis levar ela em casamento. Então a noiva, obviamente, ela precisa aceitar esse compromisso. E aí então começa um estágio de preparação, que é o momento da consagração. Então, quando tudo alinhado, tudo certo, fechou ali, pagaram o dote, tudo certo, eles então vão para uma mini cerimônia, que é a cerimônia de purificação, que é um batismo ritual ou um banho ritualístico ali, em que eles se lavam, digamos assim, se limpam espiritualmente, né, como um simbolismo disso, e eles se encontram debaixo de uma tenda, esses dois, e ali é feito então um contrato, e esse contrato ele é selado, né? E então ali, a partir daquele momento, eles são noivos. Não significa que eles são casados, mas eles são noivos. E esse contrato aí, então, ele é selado para que ninguém possa abrir, a não ser na hora do casamento. E aí, normalmente, o pai da noiva, ele dá um dinheiro para a noiva para ela poder viver depois de casada. Então, a gente encontra a história da virgem que perdeu uma dracma. É basicamente isso. O pai dela deu um dinheiro para ela, para que ela possa viver depois de casada, caso algo aconteça com ela. Então, esse dinheiro é muito importante, porque as mulheres naquele período não trabalhavam. Olhando essa história do casamento à moda judaica na Netflix, é tudo mais atualizado, é diferente, tá? Então, não é bem por aí. Mas a ideia é essa. Eles selavam um compromisso, mas eles ainda não eram casados, eles eram noivos. Só que para tu romper com esse compromisso, você precisava de um divórcio, que é o caso de José e Maria. Eles estão prometidos um ao outro, provavelmente eles fizeram esse ritual, essa cerimônia de noivado, eles estão prometidos, e caso José queira não se casar com Maria, ele teria que então ter um divórcio, né, oficialmente. Então, o que acontece nesse período? Então, depois dessa cerimônia, o noivo vai procurar um lugar, vai procurar uma casa para eles morarem. Normalmente é na casa do pai, ou perto da casa do pai, enfim, na propriedade onde eles tinham.
E a noiva então ficava se preparando ali, ficava aprendendo, ela ficava aprendendo sobre como, enfim, ser mulher, e ela ficava esperando o noivo. Só que isso era uma coisa assim, não sabemos quando é que isso vai acontecer. Se o noivo vai voltar e quando ele vai voltar. Normalmente isso dava um prazo de 1 ano, mais ou menos, mas não sabia muito como é que isso acontecia. Então, a noiva ficava ali esperando. E isso poderia acontecer, inclusive, durante a noite. Então, a noiva tinha que estar preparada ali com sua lamparina, seu azeite, para caso o noivo aparecesse do nada e começasse a festa da cerimônia do casamento. Por isso, nós vemos a parábola das virgens e das damas de honra que perdem ali as lamparinas e tudo mais, porque elas estão nesse momento de esperar o noivo, está quase chegando a hora. Beleza? Enquanto isso, chegava então o terceiro estágio, que é o momento do casamento, que era o noivo. E esse noivo, então, tinha uma procissão em volta de tudo isso. Então, era um momento inesperado, ninguém sabia exatamente quando, e o noivo, então, ele ia ao encontro da noiva, junto com seus amigos, né, talvez daí veio a história dos padrinhos e tudo mais, e os seus amigos, então, carregavam a noiva em uma espécie de algo que se carrega, não sei o nome, mas eles carregavam a noiva, então, até o momento da cerimônia, e todos ali, então, celebravam, e a festa do casamento era algo grandioso, né? Normalmente essas festas duravam 1 semana, né? Então, imagina. Então, quando Jesus ele fez o milagre do vinho, é porque os caras já estavam bebendo há 1 semana, mais ou menos, a festa já estava no fim, né? Mas graças a Deus, hoje não dura 1 semana, porque ninguém ia ter dinheiro para pagar uma festa assim, né, de 1 semana. Mas, então, esse casamento era uma festa, era uma cerimônia, um momento marcante para todos eles. E, com certeza, Deus sabe de tudo isso, Deus instituiu tudo isso. Não estou dizendo que nós devemos nos casar à maneira cultural dos judeus, mas esse casamento ele significa a união permanente e indissolúvel, algo que Deus instituiu para nós. Talvez você está se perguntando assim, beleza, Guto, mas e o que isso tem a ver comigo? Qual é a parte que eu não peguei aí de tudo isso? Bom, o que eu quero dizer com tudo isso, e a gente vai chegar para outra parte, é que, primeiro, nós somos a representação de Deus como dentro do casamento. Ou seja, o casamento ele é a representação de que Deus ele vive em comunidade. Porque o amor ele só é manifesto em comunidade. O amor só se manifesta em comunidade. E Deus sendo 3 pessoas, ele é comunidade. E ele se ama. E eles se amam. Então o casamento ele espelha isso. Essa comunidade de pessoas que se tornam um e que se amam. E esse amor transborda na criação de outros seres. Então, Deus, no seu amor, na sua infinita plenitude, não precisava de nada, mas eles, imbuídos desse amor, eles criam a natureza, criam todas as coisas, porque o amor ele é manifesto em comunidade. E o casamento é representação de que Deus se ama em comunidade e nos ama em comunidade. Segundo aspecto, porque nós precisamos entender que o significado do casamento, ele não é só para nos fazer felizes, ou, enfim, o casamento, eu sinto muito dizer, mas ele não vai te fazer feliz. O casamento não é para te fazer feliz. Na verdade, o casamento é justamente para que nós manifestemos a graça do Senhor na nossa vida, para que nós manifestemos que Deus está cuidando de nós e que nós possamos espalhar desse amor de Deus para as outras pessoas. Mas nós só somos felizes em Deus. Não no casamento, não no trabalho, não com os nossos filhos, não com o nosso carro. Nós só somos felizes em Deus. E outro aspecto é que Deus realmente se importa com o seu casamento. Deus realmente se importa com o seu casamento. Mas muitas vezes nós mesmos não nos importamos como deveria com o nosso casamento. Muitas vezes nós não entendemos o significado de tudo isso. E aqui, eu quero fazer um paralelo bíblico sobre tudo isso que eu falei. Pode ir?
Primeiro, que o pai vai em busca da noiva. E isso representa Deus indo até a sua igreja. Deus nos amou primeiro, antes que nós o amemos. Ele nos amou e Ele nos encontrou. Deus está interessado em te encontrar. Deus está interessado em te encontrar aonde você está. Eu não sei onde você está. Eu não sei em que aspecto espiritual da sua vida você está, mas Deus está interessado em te encontrar. Ele te quer de volta, Ele te quer de novo. E Deus, Ele vai ao encontro da sua igreja, da sua noiva. E Ele, pode passar mais um. Ele paga o dote. Então, em 1 Pedro, capítulo 1, de 18 a 19, diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O próprio Cristo paga o dote para nos tirar de onde nós estávamos e nos trazer para Ele. Mas um aspecto importante é que a noiva precisa aceitar esse dote. A noiva precisa entender o que significa isso, uma nova vida, agora estarei com Cristo, andarei com Ele, e eu preciso aceitar e me mover a Ele. Eu preciso aceitar esse dote, essa oferta que me foi entregue para ter uma nova vida. E a partir dali, nós somos prometidos a Cristo. Pode passar mais um? Mais um, por favor. Então a noiva é prometida, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, diz: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Ou seja, nós estamos nesse estágio de prometidos ao Senhor. Não chegamos nas bodas do Cordeiro ainda, não chegamos na festa final, mas nós temos um compromisso com Cristo. Nós temos um compromisso com o nosso noivo. E nós devemos cuidar desse compromisso, porque a palavra diz que nós devemos nos manter puros, íntegros, cuidando, se preparando para a volta desse noivo que não sabemos quando vai acontecer. Mas nós temos que estar preparados e não devemos nos vender, nos prostituir a outras coisas, porque somos de Cristo e estamos com Ele. Pode passar. Outro aspecto interessante é que nesse casamento, então, tem um contrato, e esse contrato ele é selado. E esse selo, ele é um paralelo ao que o Espírito Santo de Deus faz com a nossa vida. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, 13 e 14 diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós somos selados em Cristo, e o Espírito Santo é quem confirma esse contrato feito por nós e diante dele. Então, nós estamos com Ele, nós temos esse compromisso com Cristo. E o que significa na prática? Significa, meu filho, que nós temos um compromisso real com Cristo. Que nós firmamos um compromisso real com Cristo. Que na festa nós nos batizamos, nos purificamos cerimonialmente para demonstrar que somos amados, que pertencemos a Cristo, que pertencemos a Ele, que agora nós não vivemos mais para a cultura desse mundo, nós não vivemos mais para a ordem desse mundo, mas nós temos uma nova cultura, porque somos nova criatura. E o que é interessante, pode passar mais um, que nós devemos nos preparar. Efésios capítulo 2, 10 diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Pode passar? Pode passar? Vai até o final. Aí, obrigado. Então, o que eu acho interessante é saber que Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E Ele nos escolheu para sermos de Cristo. E esse casamento que vai ser realizado na plenitude das coisas, ele é um casamento com a sua igreja. E o que é interessante é que Jesus diz assim:
nem o Filho do Homem, ninguém sabe o momento exato em que o Pai, em que haverá esse casamento, somente o Pai. Então, o Pai é quem ele determina esse momento, essa hora, e nós devemos estar preparados. E Jesus diz que ele vai preparar a morada para que nós estejamos com ele eternamente. Então, esse casamento é um momento inesperado e nós devemos estar preparados para tudo isso. Mas o que acontece em alguns casos é que nós dizemos que somos de Cristo, que estamos com ele, que temos esse compromisso, mas na nossa vida real, na nossa vida diária, nós nos prostituímos com outras coisas. Nós adoramos outras coisas. Nós estamos querendo, cobiçando, indo atrás de outras coisas. E esse é a ilustração de Oséias, quando ele ouve do Senhor que ele deve se casar com uma moça que é prostituta. E ele fica confuso com tudo isso. E essa moça, ela o trai, ela é infiel, mas Deus diz para permanecer com ela. E ela depois se perde ao mundo, depois ela é vendida como escrava, e Deus diz para ele comprá-la de novo. Então ele vai em resgate dela, a compra de novo. E aí ele deve permanecer com ela como um homem fiel, como aquele que resgata, como aquele que cuida, como aquele que zela. Mas em muitos casos nós somos como Gomer, a esposa de Oséias, que está olhando para as coisas deste mundo, vislumbrando as coisas deste mundo. Mas Deus nos resgata, Deus vai ao nosso encontro, Ele nos compra de novo, Ele estende a mão para nós todos os dias, Ele estende a mão para que nós vivamos com Ele, porque nós temos um compromisso com Ele, nós selamos um compromisso com o Cordeiro, e na eternidade nós vamos viver com Ele, juntos, eternamente, porque Ele nos resgatou, Ele nos salvou, e Ele tem o maior interesse na nossa vida. Mas chega de olhar para o lado, chega de buscar as coisas deste mundo. Chega de querer as coisas que nós não temos. Porque se temos Cristo, nós temos tudo o que precisamos. E essa é a ilustração final, essa é a ilustração de Apocalipse, essa é a ilustração do livro, o ensejo acaba aqui, o enredo todo termina nessa cerimônia majestosa em que Cristo finalmente se encontra com a sua noiva e o leva para a sua casa, para a sua morada. E esse é um momento inesperado. Fazem 2000 anos que isso não acontece. Talvez a gente pense, não vai acontecer amanhã, não vai acontecer mês que vem, não vai acontecer no próximo ano. Mas só Deus sabe, só o Pai sabe quando isso vai acontecer. E isso deve nos lembrar de que o casamento tem um significado real. Um casamento de compromisso, um casamento de união, um casamento que, mesmo quando as coisas não vão bem, nós vamos amar, nós vamos suportar, nós vamos nos sacrificar uns pelos outros. Então, se você chegou até aqui comigo, nessa fase, e você não tem um compromisso com Deus, saiba que Ele te escolheu antes mesmo de nascer, que Ele pagou um dote caro e muito alto pela sua vida, que Ele está preparando um lugar para ti, preparando um lugar para nós estarmos com Ele. E Ele se entregou para que cada um de nós pudesse ter esse compromisso. E enquanto vivemos aqui nesse mundo, nós estamos esperando. Nós estamos esperando o Messias, nós estamos esperando o noivo que vem para redimir todas as coisas. E Ele quer um relacionamento real, próximo e íntimo com cada um de nós. Isso significa que Ele está preparando algo para nós, mas Ele também quer que nós tenhamos fé de que Ele vai voltar e de que Ele vai nos levar. Mas a gente precisa acreditar e, como Rebeca, nós precisamos aceitar esse compromisso. Então, se você não tem um compromisso com Cristo, diga no seu coração, eu aceito pertencer a essa família, eu aceito ter uma vida nova e não viver conforme o mundo vive. Vai. Mas se você já aceitou o compromisso, se você é o crente que já está há muito tempo na igreja, saiba que você tem um contrato que garante a sua vida eterna. E você assinou esse contrato mediante o simbolismo da purificação, do batismo, que foi um testemunho público para todas as pessoas de que agora você tem um compromisso com Deus, debaixo de uma tenda. E o que é interessante dessa tenda
é que a palavra tenda significa habitação, tabernáculo significa habitação, e o Espírito é o momento em que esse processo acontece, em que o selo acontece, e nós somos tabernaculados, nós somos, digamos assim, resididos pelo Espírito, porque Ele quer confirmar no nosso coração esse selo, esse compromisso, e esse contrato está selado em nós. Mas exige um compromisso de purificação, um compromisso diário, de não se prostituir com as coisas que esse mundo oferece. Vamos ler o texto uma última vez? Agora, com tudo isso, nós vamos ler o texto, que na verdade é uma canção. Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então nós fomos convidados para esse casamento. Pode passar, Vini? Pode passar mais um? Aqui eu trouxe algumas aplicações para a gente encerrar esse tempo. Algumas aplicações talvez práticas, algumas aplicações não tão práticas, mas algo que a gente pode olhar esse texto e tirar para o nosso dia a dia. O primeiro deles o texto diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. E o chamado aqui é para viver com alegria e gratidão. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus nos chama a viver com alegria, porque nada deve nos tirar a felicidade, porque estamos em Cristo. Cristo é a nossa alegria. Então, se Cristo é a nossa alegria, nada pode tirar a nossa alegria. E nós somos convidados para esse banquete. No versículo 7 também diz para nós darmos glória, e aqui o chamado é para glorificar a Deus em tudo. Ao longo do nosso dia, que nós possamos glorificar a Deus nas nossas ações, no trabalho, no estudo, na nossa casa. Isso pode ser feito com excelência, com honestidade, dedicação em tudo que a gente fizer, com honestidade no nosso trabalho, com o zelo com a nossa casa, o cuidado com todas as coisas. Isso é dar glória a Deus no dia a dia. Seja varrendo a nossa casa, nós podemos glorificar a Deus através disso. O versículo 7 também diz: pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e nós podemos, mas devemos desejar esse dia, ansiar por esse dia, esperar esse momento em que nós vamos estar finalmente com Cristo. Todas as coisas velhas vão se passar e Ele vai enxugar toda lágrima do nosso rosto. O versículo 7 também diz: a noiva já se aprontou. Isso significa que nós devemos nos preparar espiritualmente. Então, reserve um tempo para orar, reserve um tempo para ler a Bíblia, reserve um tempo para meditar naquilo que o Senhor está falando, e que nós possamos sempre estar prontos para esse encontro. Então nós temos que nos preparar, porque essa é a nossa função enquanto noivos. Estamos esperando, mas nos preparando espiritualmente em Cristo. O versículo 8 diz: foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. Ou seja, priorize uma vida pura, ética e moral. Evite comportamentos e ambientes que comprometam a sua integridade espiritual. Mantenham-se puros nas suas atitudes e pensamentos. Se nós somos de Cristo, nós evitamos comportamentos e ambientes que comprometem a nossa integridade espiritual. No versículo 8 diz assim: o linho fino são os atos justos dos santos. E essas boas obras de serviço que nós devemos fazer, elas já foram preparadas por Deus. Então, se você serve no ministério, saiba que não é porque você é bom, por mais que você cante bem, por mais que você toque bem, por mais que você receba bem as pessoas, por mais que você saiba fazer as contas, mas é porque Deus já preparou isso de antemão para que nós a fizéssemos. E Ele nos preparou para fazer isso. Deus tem nos capacitado para servi-lo no ministério. E uma coisa que eu gosto de dizer é que a igreja tem todos os dons necessários para o seu crescimento e edificação. Se isso não está acontecendo, é porque alguém não está exercendo esse dom necessário para a igreja crescer.
O versículo 9 diz: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ou seja, nós podemos e devemos convidar pessoas para esse casamento. Nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos. Nós devemos estar preocupados em levá-los até essa festa, esse encontro. Esse casamento ele é aberto a quem quiser participar. E esse casamento ele celebra esse encontro de Cristo com os seus amados. Eu tenho uma família de pai e mãe que não é cristã. Talvez eu já falei sobre isso. E às vezes eu penso assim, caramba, é muito difícil, eu acho, eles se converterem, assim, no meu coração, né? Estou confessando um pecado aqui. E eu penso assim, eles não têm jeito. Mas quando eu olho para essa festa, quando eu olho para essa celebração de Cristo com esse desejo profundo de Deus encontrar os seus, eu fico, caramba, eu quero que eles estejam junto comigo. Porque eu já vivi muitos anos nessa vida cristã sem os meus pais, sem os meus irmãos ao meu lado. E a gente poderia ter vivido coisas maravilhosas juntos em Cristo e em Deus. Então eu quero que eles participem dessa festa, eu quero que eles celebrem junto comigo essa comunhão de Cristo com a sua igreja. Mas nós temos que botar isso em mente, que é uma festa e que tem convidados para convidar. Então seu vizinho precisa ser convidado, seu amigo do trabalho precisa ser convidado, seu colega da faculdade precisa ser convidado para esse banquete. E o final do versículo 9 diz: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Confie nessa palavra. Essa palavra é verdade do Senhor. Não duvide de Deus, Ele vai voltar. Ele está preparando um lugar para cada um de nós. Confie nas promessas de Deus. Talvez em tempos de dúvida, em tempos de dificuldades, a gente pensa assim, bom, Deus esqueceu de mim, Ele está olhando para o outro lado. Mas não. Deus, Ele está cuidando de cada um de nós. E Ele nos dá força para continuar firme na fé. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. E nós que estamos diante de Deus, o servimos dia e noite, vemos que Deus está no seu trono e habitará no meio de nós. Nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede. O sol não mais nos afligirá. Pois o Cordeiro que está diante do trono será o nosso pastor, o nosso mestre, o nosso guia. E Ele nos guiará a essas fontes de água viva. E Deus, querido, enxugará toda a lágrima dos seus olhos, para todo sempre. Querido Deus, nós te louvamos. Nós queremos celebrar essa festa com os nossos amigos, nossos irmãos aqui, Pai. Que hoje seja um dia de relembrar tudo isso. Que essa noite seja uma noite de memória daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. E que nós possamos nos prostrar diante de Ti, reconhecendo que o Senhor nos resgatou com um dote alto, caro, para que nós tenhamos vida eterna e nós possamos viver contigo eternamente. Sabemos que o Senhor vai voltar e que o Senhor vai resgatar a sua noiva, a sua igreja, e nós celebramos isso domingo após domingo. Nós celebramos o que o Senhor tem feito no nosso meio, nós celebramos o Teu nome, nós celebramos o que o Senhor é nas nossas vidas e nós queremos Te louvar como irmãos e nós queremos participar desse banquete, Pai. Obrigado por esse texto. Obrigado porque, no fim das contas, depois de tanta tragédia no livro de Apocalipse, essa cena é um refrigério para a nossa alma. Essa cena é um encontro de alívio, onde nós podemos estar contigo e nós podemos nos alegrar com os nossos irmãos, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui. Muito obrigado pelos nossos irmãos e que nós possamos lembrar que temos um compromisso. E esse compromisso precisa ser firmado contigo todos os dias. Nós te louvamos e agradecemos por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.